Então, a intercessão, o valor da intercessão. Eu quero falar com você sobre esse grande valor, que eu vou dar um fundamento extra para vocês sobre intercessão profética também, vai ser muito importante. Larissa, lê para mim 2.1, o segredo para ser apaixonado por almas. A paixão na intercessão produz salvação aos perdidos. Quanto mais buscarmos a Deus pela salvação das almas, mais paixão teremos na evangelização. Quando decidirmos amar as almas, a compaixão ela virá pelos perdidos como um fogo ardente em nosso coração. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha, diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Por isso derramarei toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel, e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo que planejaram e executaram de mal. Palavras de Yahweh, o soberano Deus. Ezequiel 22, 30 e 31. Entre parênteses aqui, em Ezequiel 22, 30, 2 pontos importantes aqui dentro. O Senhor diz que ele buscou entre os seres humanos alguém que se pudesse se colocar na muralha ou construir uma muralha, edificar uma proteção. Depois você observa o segundo ponto. Ele fala que vai derramar a ira dele sobre o povo por todas as suas maldades. Primeiro, Deus busca um intercessor para que ele possa aplacar sua própria ira. Porque só a justiça e a comunhão de um homem com Deus pode santificar quem não tem comunhão com Deus. Há uma só maneira de intervir e parar a ira de Deus. É através de pessoas santas que intercedem pelos não santos. Justos que intercedem pelos injustos. Então, é uma maneira mais poderosa da gente quebrar os desígnios da maldade e também paralisar a própria ira de Deus, é através da intercessão. Ele fala que ele procura uma pessoa que possa se colocar na brecha, para que possa impedir que uma nação seja destruída. Alguém que se coloque como Abraão, que como intercessor foi intercedendo para Deus livrar Ló, livrar sua família. Por causa da intercessão de Abraão. Ele começa a mostrar o como é precioso para mim e para você o dom da intercessão, o chamado da intercessão, a graça da intercessão, o manto da intercessão. Todas as fases do ministério, todas as unções, elas atingem graus muito elevados, até se tornar um manto na sua vida. Quando uma graça que começou pequena na sua vida, foi honrada, foi valorizada e trabalhada, você desenvolveu, você cresceu, você pode adquirir um manto na sua vida. Aquilo vai andar com você continuamente. Quando você se decide totalmente ao sacerdócio de um ministério e começa a entregar sua vida a isso, você vai receber uma veste sacerdotal de ministro. E depois que você é vestido pelo Senhor, você se torna aquilo sem precisar fazer força. É a parte de tudo que você é. É verdade, não é? A gente que recebeu isso, é verdade. Você não se divide mais disso. Você carrega isso para onde você vai. Da mesma forma, é o manto de intercessão. É a unção de intercessão, a graça para isso. Então, é um convite poderoso para mim e para a sua vida. É interceder por almas. Se você quer se juntar à intercessão do Cordeiro e fazer parte das intercessões dele, você vai ter que entregar seu coração ao seu intercessor pelas almas. No livro de Romanos capítulo 8, no versículo 37 em diante, mostra Jesus assentado à destra do Pai como intercessor da igreja, intercessor da humanidade. Ele intercede por nós. Ele intervém pelo curso da humanidade. Se ajuntar à intercessão do Cordeiro significa se colocar em disposição de ter o sofrimento de Cristo pela obra de Cristo. Escute que os maiores intercessores são aqueles que se identificam de fato com a obra do Evangelho.
que dão continuidade às dores, às aflições e à glória de Cristo nessa terra. Nós vamos ver isso aqui no módulo agora. Vamos continuar sobre o fervor espiritual? Pode continuar, Larissa. O fervor espiritual cresce junto com a revelação. Quando temos uma revelação do valor de uma alma, temos muito mais colheita de almas e a manifestação do poder do Espírito Santo. Um cristão que queima como uma chama de fogo nunca produzirá a água da mesma forma. É possível ser cheio do Espírito Santo e ainda assim ser frio para com os perdidos. Temos de estar alertas e com o coração apaixonado pela obra da salvação, com expectativas da vinda de Cristo, que não será para todos, mas somente para aqueles que estão vigilantes e foram alcançados pela graça redentora. Como as 5 virgens prudentes, muitos crentes estão dormindo, preocupados com os seus problemas e não estão vigiando em oração com suas vidas, a fim de andarem de acordo com a vontade de Deus. Orar constantemente no Espírito pela salvação de almas é uma posição agradável ao Senhor. Existem muitos líderes que estão dormindo em relação às almas perdidas e não conseguem mais interagir com o Espírito Santo, pois deixaram de sacrificar o coração por essas pessoas. Quando estamos em constante movimento no Espírito, um grande impulso é gerado no nosso interior, que nos conduz a seguir em frente para vivermos as realizações do reino de Deus. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, 23. Tremendo, né? Coisa linda. Essa parte aqui está tão recheada de verdades, né? Tão forte, porque é impossível você ser cheio do Espírito Santo e ainda assim ser frio para com os perdidos. É impossível. Sabe, um dos maiores propósitos de você ser cheio do Espírito Santo é para você ser cheio da graça de salvação. A salvação não pode parar. Aqui tem tanta verdade que eu estou olhando aqui, eu falei, meu Deus, não precisa nem falar mais nada. De tão profundo que isso aqui está. Orar constantemente no Espírito pela salvação de almas é uma posição agradável ao Senhor. Quer se tornar agradável ao Senhor? Quer atrair a atenção de Deus para a tua vida? Se coloque na brecha pela intercessão pelas almas. Um dos grandes favores que eu recebi do Senhor no início da minha caminhada foi o espírito de intercessão na minha vida. Graças a Deus pela igreja onde eu comecei meus primeiros passos, porque aquela igreja tinha uma graça maravilhosa de intercessão pelas almas. O segredo da unção que tinha no ministério, quando eu comecei lá naquela Assembleia de Deus, é porque tinha muitas pessoas de intercessão pelas almas ali. Aquela igreja buscava demais orar por almas. Aquelas mulheres eram muito tomadas pelo espírito de oração e por intercessão por almas. Quando a gente orava para Deus fazer as bruxarias, feitiçarias, eu lembro que eu pude entrar, eu recebi a graça profética muito cedo na minha vida. Então eu lembro que eu entrava em níveis de intercessão tão terríveis e profundos pelas almas, que eu passava as madrugadas no monte intercedendo para Deus fazer as feitiçarias, salvar as almas, libertar as pessoas. Irmão, quando tu ora com todo o teu coração nessa direção, é uma pancada no mundo espiritual violenta. A intercessão ela é muito violenta. Eu lembro que quando eu chegava em casa, eu ia dormir, eu já era levado em espírito. Eu entrava em necrotérios, eu via aquelas gavetas, e um anjo falava comigo, abre, e eu começava a abrir. Eu via os corpos de pessoas que eu nem conhecia, assim, abre. Cada gaveta que eu conseguia abrir era uma pessoa que estava sendo cortado já o laço da morte. E eu via elas levantando de dentro daquelas gavetas. Por quê? Por causa da intercessão. Era muito poderosa para aquilo ali. Eu lembro quantas vezes eu entrava em dimensões para desfazer feitiçaria de pessoas que eu nem conhecia, por causa da intercessão profética. Tanto que eu orar para Deus desfazer as feitiçarias, macumbaria, irmão, tu entra mesmo. Mas a gente vai dar alguns alertas, porque você tem que ir até onde você sabe que você pode. Mas você tem que ir, porque todos podem alguma coisa. Amém? Então, a intercessão é um dos maiores dons que vai te dar acesso não só pela salvação dos perdidos, mas o desenvolvimento do seu chamado. Ela atrai a unção do teu chamado, é a posição de intercessor.
tremendo. Se você encontra um pastor intercessor, esse pastor vai ser tremendo no chamado dele. Se você encontra um apóstolo intercessor verdadeiro, um profeta intercessor, irmão, vai ser muito poderoso o ministério desse homem. Eu lembro que eu estava outro dia em Brasília, aí eu estava orando pelas pessoas. Aí de repente eu tive um êxtase, uma visitação do Senhor, eu entrei em espírito e vi. E o Senhor falava assim para mim assim, sacrifique por eles, para que eu possa derramar mais sobre eles, a minha graça. Aí quando eu voltei em espírito, eu falei, na hora entendi, eu falei, entendi, Senhor, deixa eu ir um pouquinho além do que eu estou fazendo. Eu partia por um monte, partia de madrugada por um monte. Ficava intercedendo de noite lá pelo povo. Comecei a entrar nos horários de comando, intercedendo pela igreja. Eu estava buscando por eles naqueles dias. Eu me coloquei totalmente na brecha por eles. Entende isso? Só interceder por uma igreja, você ficar dias numa igreja, intercedendo pela igreja. Lutando por eles, pedindo a libertação deles, pedindo a cura deles, pedindo a palavra por eles. Eu fiquei por eles. Eu ia para um monte por eles. Eu falava... Quando Deus derramou, era uma pancada de glória na igreja. Sabe, você pode ter o dom. Você já pode carregar uma unção. Mas você quer potencializar essa unção, irmão? Você quer colocar um peso de glória nela? Interceda. Sacrifique pelas pessoas. Sacrifique pelo seu próprio chamado. Sacrifique pelos aqueles que precisam do dom que você carrega. Então, isso vai se tornar mais poderoso ainda o seu chamado. Quando eu entro naquela dimensão de adoração, e às vezes eu tenho a oportunidade de pedir a Deus a visitação, na adoração, eu consigo despertar o ministério de adoração a entender a importância que eles estão fazendo. Que não é só ele se estar bem diante de Deus, não é isso. Não é só você estar santo diante de Deus, é você sacrificar diante de Deus pelas pessoas. Então, sim, em cada dimensão do ministério, seja na área das crianças, pastoral, evangelística, principalmente, né? Adoração, todas elas exigem uma dimensão de sacrifício na intercessão. Pedir que o dom que você está operando, a graça que está sobre você, Deus venha pegar isso e lançar sobre as pessoas com a glória dele. Que ele transcenda de só uma unção pessoal, de uma apresentação boa, para uma visitação sobre a igreja. Um toque maior do que ele pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Então o que significa a intercessão? Ela não é só um ponto para uma oração simplesmente para pedir os perdidos ser salvos, mas ela é um ponto sempre de sacrifício na nossa vida. A intercessão é um sacrifício contínuo que o sacerdote tem que estar diante de Deus para que todas as áreas funcionais do ministério ela venha fluir na vida e no poder do Espírito Santo em abundância. Então, se eu intercedo poderosamente por salvação de criança e por batismo do Espírito Santo de criança, vai acontecer. Então quer dizer que a intercessão, ela é uma graça de manutenção e de apoderamento sobre todas as áreas vitais do ministério. A mídia, se você intercede para que pessoas sejam alcançadas pelos vídeos que nós fazemos, vai ter um efeito diferente de somente ela ver e achar que é bom. Não, aquilo vai com uma unção que vai tocar, vai despertar o ponto da pessoa querer chegar até nós. É muito poderoso. Então eu quero falar para você, despertar um pouquinho mais os teus sentidos. Lembre-se disso. Intercessão na área evangelística é a chave mestra para desatar um evangelismo de salvação, de glória, sobrenatural. O resultado ele é muito mais poderoso quando tem sacrifícios de intercessão, demandas a mais. Quer ver resultados maiores? Temos que juntar as pessoas, levar o valor da intercessão do coração dela pela salvação de almas, passasse um tempo mergulhado ali em intercessão pelas almas e levar essa compaixão para elas. Vai ser assim, ó. Você faz menos força.